Oi gente, eu sou a Gi e esse é o Gi com Livros. E no vídeo de hoje eu trouxe 6 das trilogias que eu amo. Sagas com muitos livros são incríveis. Eu sou viciada em sagas grandes, mas de vez em quando a gente quer alguma coisinha pequena, alguma coisa que a gente entre no mundo bem rapidinho, só pra descontrair, bem fácil e rápido de ler, e é nesses momentos que as trilogias são perfeitas. Então eu trouxe 6 das minhas preferidas e vamos lá. Então o primeiro é Aposta. É uma trilogia de amigos de infância, mas que na verdade a protagonista odiava o nosso mocinho, mesmo que ele sempre fosse apaixonado por ela e sempre considerou ela a melhor amiga dele. Aqui a gente acompanha a história de 3 pessoas, 2 irmãos, o Travis e o Jake, e a Casey. A Casey sempre foi melhor amiga dos meninos. Os 3 cresceram juntos, eles sempre foram inseparáveis, eles tinham uma ligação muito forte entre eles. O Travis é o mais velho dos irmãos e ele sempre fez da vida da Casey um verdadeiro inferno, mas na cabeça dele era a forma dele de chamar a atenção dela. Na cabeça dele, fazer aquelas coisas ia fazer a Casey notar ele. Então ele puxava o cabelo dela, ele colava chiclete, ele jogava insetos em cima dela. E a pessoa que sempre salvou a Casey dessas atitudes do Travis foi o Jake. Ele era o protetor da Casey pra tudo. E conforme eles cresceram, a amizade da Casey com o Jake se tornou algo mais e ela se apaixonou por ele. O problema é que o Jake só era esse garoto bonzinho e perfeitinho quando ele tava com a Casey. Na verdade, o Jake é extremamente mulherengo. E ele ficou com tanto medo de perder a amizade da Casey, que sempre foi a coisa mais importante que ele tinha no mundo, que ele decidiu que eles não podiam ter esse relacionamento. E a única maneira deles não terem esse relacionamento seria ele quebrando o coração da Casey. E ele quebrou de uma maneira bem cruel, na verdade. E isso meio que deu uma esfriada na amizade deles. Eles ainda eram amigos, mas a Casey não passava mais todos os dias da vida dela com ele, igual ela fazia antigamente. Ela meio que se afastou dele, se afastou do Travis, ela quis distância dos meninos. Alguns anos se passaram e o Jake apareceu na vida da Casey de novo, pedindo ajuda pra ela. E por mais que a Casey não fosse mais inseparável deles, ela não conseguiu negar o pedido de ajuda do Jake, mesmo que aceitando esse pedido de ajuda, abra caminho pro Travis voltar pra vida dela. A sinopse do livro engana muito. O livro não é sobre triângulos amorosos, não é uma garota bobona que não sabe nada, perdida entre esses 2 meninos. Não, o que seria um menino bonzinho, na verdade, é extremamente mulherengo, extremamente complicado. E o que seria o nosso bad boy, na verdade, sempre foi apaixonado pela Casey. E ele não sentia que ele merecia ela. Então ele abriu mão da Casey várias e várias vezes pra ela ter o que ela merecia, pra ela ter um futuro feliz. Mesmo que fosse pra ela ficar com o irmão dele, se ele pudesse fazer a Casey feliz, o Travis estava de boa com isso. O livro trata sobre uma segunda chance para esse protagonista que abriu mão de tudo tantas vezes por todos ao seu redor, não só pela Casey. Ele queria proteger a Casey, queria proteger o irmão. Quando a Casey aparece de novo na vida dele por causa desse pedido que o irmão dele fez, ele meio que cansa de desistir da Casey e ele decide que ele quer a Casey. Não é justo ele ter que abrir mão dela de novo, sendo que dessa vez eles estão começando a ter uma coisinha a mais, está desenvolvendo uma ligação entre eles, e ele decide que dessa vez ele não vai desistir, ele não vai recuar e ele vai fazer o que for preciso para mostrar pra Casey que ele sempre amou ela. Junta tudo isso com uma avó casamenteira e você tem uma comédia romântica maravilhosa. Nos outros livros da trilogia, a gente tem o livro do Jake e tem o livro do primo dos meninos. Sério, a trilogia é incrível. Blood of Eden, ele é da minha escritora preferida de todas, Julie Kagawa, a escritora de Encantado de Ferro. E sério, tudo que essa mulher faz fica extremamente maravilhoso. A nossa protagonista é a Ali. A Ali vive em um mundo controlado por vampiros. Os humanos sobreviventes vivem em pequenos refúgios escondidos dos vampiros. A Ali vive com um pequeno grupo na cidade natal dela. De dia, eles saem atrás de comida, de formas de sobreviver.
e à noite eles têm que se esconder para não serem mortos pelos vampiros. A única coisa que mantém a Ali viva é o ódio que ela sente pelos vampiros. Os vampiros já podiam ter matado todos os humanos, eles sabem onde ficam os refúgios. Eles só mantêm os humanos vivos como forma de alimentação para eles. Isso só aumenta ainda mais o ódio da Ali pelos vampiros. Tudo muda quando, em uma certa noite, a Ali é atacada e morta por um desses vampiros e ela volta à vida, mas ela volta transformada. Então ela tem que fugir desse refúgio onde ela passou a vida inteira dela. De todas as pessoas que ela conhece, ela encontra a vampira que transformou ela e ela conta pra Ali de um grupo de humanos que tá atrás de uma lenda sobre um lugar que supostamente tem a cura pro vírus que matou mais da metade da população e transformou os humanos em vampiros. Então a Ali decide se disfarçar de humana e ir se infiltrar nesse grupo, participar desse grupo para eles conseguirem encontrar a cura. Todo o grupo em si é muito interessante, cada um deles tem a própria personalidade, as próprias atitudes. A vampira que criou a Ali, ela é uma vampira bem diferente, ela tá de saco cheio dos vampiros, ela tá de saco cheio da maldade. Ela tava de olho na Ali há muito tempo, ela achava que a Ali seria exatamente o que ela precisava para dar um basta em tudo que tá acontecendo no mundo. E a Ali acabou se apegando nela. A Karen, a vampira, e a Ali criaram um laço muito forte, assim, de aluna e professora. A Karen ensina pra Ali tudo que ela precisa para sobreviver naquele mundo, para se infiltrar no meio dos humanos e não deixar o lado vampira dela tomar conta. E elas criam realmente uma ligação muito forte. No grupo de humanos, a última coisa que a Ali esperava que fosse acontecer era encontrar o Zack. O Zack é um humano fofo, gentil, carinhoso. É o primeiro a receber a Ali no grupo. Ele cuida de todo mundo, é o tipo de menino que é impossível não se apaixonar por ele. E fora desse grupo principal, fora da Ali e dos amigos, além de lidar com o vampiro, de perseguição e de humano, e de controlar a fome e de tudo mais, a gente tem que lidar com o vilão principal, que é um vampiro bem louco, bem psicopata e que odeia a Karen e quer se livrar dela e, consequentemente, se livrar da Ali de qualquer jeito. Pra quem gosta de vampiro, ele é uma trilogia de vampiro que não é clichê, ela foge bastante do que a gente tá acostumado a ver no mundo dos vampiros e é incrível. É claro que é incrível, é da Julie Kagawa, é a melhor escritora. Eu sei que, tecnicamente, Perdida deixou de ser uma trilogia, mas a história da Sofia e do Ian são 3 livros e eu prefiro considerar ela uma trilogia e os outros são como que spin-offs da história da Sofia e do Ian. A Sofia é a nossa protagonista e ela vive em uma metrópole, ela vive em São Paulo e ela tá extremamente acostumada com os confortos da modernidade. Ela é muito trabalhadora, ela é independente, ela é decidida, ela odeia a palavra casamento, ela tem pavor de casamento. E os únicos romances que ela tem na vida dela são os que estão nos livros. Ela é completamente obcecada com Jane Austen. E depois de comprar um celular novo, uma coisa misteriosa e mágica acontece. E a Sofia é levada para o século XIX, onde ela não sabe como ou se um dia ela vai conseguir voltar para casa dela. Enquanto ela está desesperadamente tentando descobrir uma maneira de voltar para casa, ela é acolhida pelo Ian. Ian é um cavaleiro gentil, doce, lindo e que se apaixona pela Sofia quase que à primeira vista. Ele vai fazer de tudo para ajudar a Sofia. Pro Ian, a Sofia é só uma garota que não cresceu com os modos da sociedade, ela não sabe se comportar na sociedade. Na verdade, como ela não sabe nem explicar de onde ela veio, onde é a casa dela, ele acha que ela pode ter sofrido algum acidente, ter acontecido alguma coisa ali na mente dela e ela perdeu as lembranças, então ele tá protegendo ela. Mas nunca que o Ian ia imaginar que a Sofia veio do futuro. E enquanto a Sofia tá nessa busca para voltar para casa, ela passa cada vez mais tempo com o Ian e ela começa a ficar em dúvida se ela realmente quer voltar para casa, onde ela vai estar naquele apartamento dela sozinha e apenas com a melhor amiga, mas ela não tem ninguém, ou ela quer continuar ali e ter o amor que ela leu tanto nos livros que ela nunca imaginou que fosse possível para ela. Ian e Sofia são simplesmente um casal adorável.
eles fogem totalmente dos clichês. A Sophia é uma garota do século XXI. O comportamento dela é um reflexo da nossa sociedade. Ela é forte, decidida, não precisa de ninguém, trabalhadora pra caramba. Ela não gosta de pedir ajuda, ela acha que ela pode fazer tudo sozinha. E ela não consegue se acostumar com essa realidade que ela entrou, onde as mulheres não podem trabalhar, as mulheres não podem fazer nada sem ter o marido do lado, as mulheres não têm voz. E esse é o pior pesadelo da Sophia. Quando você lê muito romance de época, você tá acostumada com o protagonista masculino ser libertino, ser bad boy, arrogante, babaca, muitas vezes. E o Ian não é nada disso. O Ian é doce, o Ian é gentil, ele só quer proteger a família dele, ele só quer dar uma boa vida pra irmã dele. Ele trata os funcionários como se fossem membros da família dele. E mesmo que a Sophia faça ele passar vergonha em alguns momentos por causa das atitudes dela, ele sempre vai proteger e ajudar e tá do lado da Sophia para o que for que ela precise. Meu Romeu. Eu vou admitir que esse foi um dos primeiros livros de romance mais adulto que eu li e eu amo demais a história de Meu Romeu. O livro é contado entre o presente e o passado. No passado, a gente conhece a Cassie e o Ethan quando eles acabaram de entrar na faculdade de teatro. Os dois têm esse sonho de entrar na Broadway. A Cassie é uma garota fofa, inocente e que se esforça ao máximo para fazer todo mundo gostar dela e que se apaixona quase que à primeira vista pelo Ethan. O Ethan é o típico bad boy, arrogante, babaca, que não consegue se manter em um relacionamento por causa dos traumas do passado, mas quando ele conhece a Cassie e ele se apaixona por ela, ele decide que talvez ela seja a chance dele de seguir em frente e de ter um relacionamento e ter alguém do lado dele. No presente, a gente acompanha a Cassie completamente destruída. O Ethan não quebrou o coração dela uma vez, quebrou o coração dela 2 vezes. E aquele amor todo que ela sentia por ele foi substituído por ódio, se bem que no fundo, ela ainda é apaixonada pelo Ethan, mas ela nunca vai admitir isso pra ninguém. O que ela não esperava que fosse acontecer é que na primeira peça dela, o par romântico dela seria o Ethan. Fazia anos que a Cassie não via o Ethan, e mesmo assim que ela bate o olho nele, o coração dela acelera, mesmo ela não admitindo e falando que ela só odeia ele. A vida do Ethan tá uma merda. Ele se obrigou a quebrar o coração da Cassie anos atrás, para ela não ter que lidar com os problemas da vida dele, para não ter que lidar com tudo que ele passa. E depois disso, ele literalmente se destruiu. Ele bebe e fuma para lidar com a dor. Ele nunca mais ficou com uma garota na vida, porque toda vez que ele chega perto de alguém, ele só consegue pensar na Cassie. E quando ele encontra a Cassie nos ensaios da peça, ele decide que ele não pode mais viver sem ela e que ele vai fazer o que for preciso para ter o amor da vida dele de volta. O livro vai muito além de um romance de uma garota bobinha com um personagem bad boy. A gente tem comédia, tem drama pra caramba, porque a Cassie sofreu demais com tudo que ela passou com o Ethan, e o Ethan também. No começo do livro a gente tá no ponto de vista da Cassie e a gente vê só a Cassie sofrendo, mas não, o Ethan sofreu em níveis absurdos por ter feito aquilo com a Cassie. Os dois têm um amor muito poderoso, muito forte um com o outro, e eles têm uma química, mas uma química que você fica, meu Deus. E mais que tudo, o livro é sobre superações e sobre segunda chance. Sério, gente, tem uma cena que eu acho que foi a cena do livro que mais marcou pra mim, que a Cassie comenta com o Ethan que ele nunca falou que amava ela, sendo que ela sempre falou isso pra ele. Então o Ethan passa a madrugada inteira na varanda, do lado de fora da casa da Cassie, mandando mais de 1000 eu te amos no celular da Cassie, pra servir desde a primeira vez que ele viu a Cassie até o momento atual. É lindo, você sofre e se apaixona, e a Cassie e o Ethan, por mais que tenham todos os problemas, são um casal maravilhoso. Ladrões de Elite, eu já trouxe esse livro antes, mas eu não consegui evitar. É uma das minhas trilogias preferidas, um dos meus livros jovens preferidos e um dos meus casais preferidos. A Kate vem de uma família de ladrão. Seu pai e seu tio são extremamente conhecidos no mundo do crime, e a Kate, desde pequenininha, ajuda eles com os planos. A Kate é
extremamente inteligente. Ela é ótima para criar planos e ela tem um talento natural para seguir a carreira do pai. Quando ela estava começando a fazer os crimes sozinha, quando ela estava começando com os roubos sozinha, ela foi roubar uma casa de uma família muito, muito rica e ela foi roubar um quadro dessa família, um quadro caríssimo, e o filho dessa família encontrou ela no telhado. E em vez dele chamar alguém, em vez dele chamar a polícia, gritar por ajuda, ele ajudou ela com o roubo com uma condição: eu não conto pra ninguém que você tá aqui, mas por favor me leva com você. E foi assim que a Kate conheceu o Haley. O Haley sofria demais na casa dele, ele não estava mais aguentando tudo aquilo, ele queria fugir, ele queria ser livre e ele viu na Kate a oportunidade perfeita para sair daquela casa. Então naquela noite, a Kate voltou com um quadro caríssimo e com um menino do lado dela, e a Kate sempre diz que o Haley foi o seu maior roubo. A Kate e o Haley se tornaram melhores amigos. O pai da Kate meio que pegou o Haley pra ele, pegou o Haley pra família, ensinou tudo o que ele precisava saber e a Kate e o Haley se tornaram parceiros de crime. O Haley tem dinheiro, contatos e inteligência e a Kate tem estratégias e os planos. E os dois se tornaram uma dupla imparável. Até que um dia a Kate cansou do trabalho da família dela e ela hackeou o computador e conseguiu se inscrever na maior escola, na escola mais cara e mais importante. Ela queria recomeçar, queria esquecer a família dela, esquecer todo o passado e ter uma vida nova e uma vida normal. E ela estava conseguindo, por mais que os alunos não gostassem dela, por mais que ela tivesse alguns problemas na escola, ela estava conseguindo ser normal, até que o Haley aparece na escola dela para levar ela embora. Os quadros de um mafioso muito importante sumiram e o pai da Kate é o único suspeito da lista e ele vai ser assassinado se os quadros não voltarem. Então a Kate deixa a escola para trás, ela deixa tudo para trás e ela volta para casa dela com o Haley e ali ela forma o grupo dela, que é ela, o Haley, a Gabrielle, que é a prima da Kate e é ótima com disfarces, o Simon, que é o hacker do grupo, ele é o mestre das informações, e os irmãos gêmeos Gustav, que são ótimos em luta. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, uma nova pessoa aparece no grupo, Nick. Ele é um batedor de carteira que parece saber tudo sobre a família da Kate, sobre os amigos dela e o que está acontecendo com o pai da Kate nesse momento. E ele acaba se juntando ao grupo, por mais que o Haley odeie ele, porque ele está claramente muito interessado na Kate. Então, a Kate e o seu grupo de ladrões de elite começam a busca para encontrar os quadros e salvar a vida do pai dela. Sério, o tanto que eu amo essa trilogia. Vocês sabem que eu tenho um fraco por Melhores Amigos se apaixonando. E em Ladrões de Elite tem uma coisa a mais ainda. Toda essa parte de crime, investigação e planos é simplesmente incrível. E sério, a família da Kate é hilária. Por mais que eles sejam ladrões e tudo mais, eles não são ruins, porque eles não vão roubar de pessoinhas pobres e estão sofrendo, e eles vão trazer aquela família rica, aquela família babaca que merecem se ferrar um pouquinho na vida. Esse é o nível que o pai da Kate gosta de ir atrás. E a família dela causa as cenas mais hilárias. É uma família extremamente apaixonante e Kate e Haley são o casal. Sério, o tanto que eu piro com as cenas. O livro não é tão focado no romance. Isso que é até engraçado, porque eu amo demais esse casal, mas o livro não foca tanto no romance. Porque, primeiro que a Kate tem muito medo de perder o Haley. Eles são melhores amigos e ela não quer ficar sem ele. Então ela não vai admitir que ela tá apaixonada por ele, por mais que o Haley admita e o Haley dê em cima da Kate o tempo todo. Mas a Kate acha que é só o Haley sendo o Haley, porque o Haley tem um lado bem mulherengo e ela não leva a sério toda vez que o Haley dá em cima dela. Então, por mais que o romance seja bem demoradinho até pra acontecer, eles ficarem juntos mesmo, é lá pro meio do segundo, pro terceiro livro, eles são tão, mas tão maravilhosos que simplesmente compensa. E você consegue se apaixonar por cada interaçãozinha deles.
Não tem como fazer uma lista de trilogia sem colocar a rainha da trilogia jovem. Jenny Han é incrível. Eu acho que todo mundo deve conhecer a história de Para Todos os Garotos que Já Amei. Aqui a gente acompanha a história da Lara Jean. Ela é a irmã do meio de uma família com 3 irmãs que estão sendo criadas pelo pai porque a mãe delas já morreu. A Lara Jean sempre se sentiu inferior às irmãs. A irmã mais velha é o modelo da Lara Jean. A Lara Jean considera ela a pessoa mais incrível do mundo. Ela é a maior inspiração para Lara Jean. E a irmã mais nova é rebelde, cabeça dura, não aceita desaforo de ninguém, fala o que quiser. E a Lara Jean é só a Lara Jean, ela não tem nada que faça dela especial. O que ninguém sabe é que no armário da Lara Jean tem uma caixa que era da mãe dela, e nessa caixa ela escreveu 5 cartas para os 5 meninos que ela já amou. Ela não planejava entregar essas cartas para eles. Ela escreve as cartas como uma maneira de lidar com os sentimentos, uma maneira de superar aqueles sentimentos e seguir em frente. Até que um dia, essa caixa e essas cartas somem do armário da Lara Jean. E por mais que ela fique preocupada, ela não estava se importando tanto, até porque a maioria das cartas pode ser que nem cheguem nos meninos. O problema é que uma das cartas está endereçada ao vizinho e melhor amigo dela, que também é o ex-namorado da irmã. A irmã terminou com ele para fazer faculdade em outro país. Mas antes deles começarem a namorar, Mas antes da irmã começar a namorar com o Josh, a Lara Jean era apaixonada por ele, então ela escreveu essa carta. A Lara Jean não pode de jeito nenhum deixar sua irmã descobrir sobre as cartas. Enquanto ela tá fugindo do Josh, porque ele quer conversar sobre aquela carta, ele quer entender o que tá acontecendo, ela encontra o Peter. O Peter é seu antigo melhor amigo, antigo primeiro amor e um dos meninos que recebeu a carta. Então o Peter e a Lara Jean criam um acordo em que eles vão fingir estar namorando. Assim a Lara Jean não precisa lidar com o Josh e com a conversa que ele quer ter com ela. E o Peter consegue fazer ciúmes na ex-namorada dele, que também é a ex-melhor amiga da Lara Jean. Tecnicamente seria o plano perfeito, certo? Não. Não quando o que era só falso começa a se tornar real, quando eles percebem que os sentimentos que eles tinham na infância ainda existem e que talvez eles queiram mais do que apenas um contrato. A trilogia é incrível, é claro, ela tem altos e baixos. Eu prefiro fingir que o segundo livro não existe porque ele foi completamente desnecessário. Mas o 1 é incrível e o terceiro é maravilhoso demais. É o final perfeito para a trilogia e mesmo ela caindo um pouco no segundo, vale extremamente a pena e é maravilhosa. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha e de se inscrever e eu vejo vocês na próxima. Tchau!